Olá, tudo bem? Mais uma vez estamos aqui no nosso canal. Meu nome é Gidalt Guedes, eu sou professor universitário. Hoje nós temos um assunto muito importante, que é o conceito de desenvolvimento moral, estágios do desenvolvimento moral de Lawrence Kohlberg. Kohlberg, ele foi um psicólogo norte-americano, nasceu em 1927 e já faleceu. Ele morreu em 1987. Kohlberg era discípulo de Piaget, mas ele tinha uma crítica a Piaget. Ele compreendia que os estágios de desenvolvimento moral, eles estão desconectados do desenvolvimento cognitivo do ser humano. Bem, vamos ver o que Lawrence Kohlberg fala sobre estágios da moral. O primeiro estágio de desenvolvimento ele chama de pré-convencional. O que é isso? Olha que interessante. O estágio pré-convencional ele é a fase mais egocêntrica do ser humano. Não é só da criança. Egocêntrica do ser humano. E a pessoa obedece uma norma. Quem está nesse estágio pré-convencional somente obedece uma norma, ok? Porque ela precisa ganhar algo em troca. Ela deseja o prêmio. Ela quer ser beneficiada. Ou ela obedece àquela norma porque tem medo da punição. Estão entendendo que coisa interessante? A pessoa não obedece, esse cidadão aqui não obedece às normas pensando no coletivo, algo desse tipo. Não, é porque ele tem medo da punição ou porque ele quer um prêmio. O segundo estágio de Lawrence Kohlberg é o estágio convencional. Qual a característica desse cidadão? Ele é um cidadão que ele dá valor aos grupos. Ele dá valor às instituições. Do ponto de vista psicológico, ele está na fase da heteronomia, certo? O que é essa fase da heteronomia? É quando o indivíduo define a si próprio a partir do grupo. Então, ele está pouco preocupado agora com seus próprios benefícios. É claro, ele continua olhando para si mesmo, querendo conforto, diminuir o sofrimento, coisas desse tipo. Mas ele está muito preocupado com o coletivo, porque agora o coletivo define o cidadão. Ele se sente bem porque ele quer a aprovação do grupo. E aí, como é que esse cidadão se comporta? Ele obedece às normas que o grupo estabelece. Não importa qual seja a norma, ok? Porque ele quer a aceitação do grupo. Ele quer se sentir parte, ele quer se sentir aprovado pelo grupo que ele pertence. Então, qualquer lei que o grupo estabelece, se é um grupo de jovens, tem determinado comportamento, e esse rapaz, esse cidadão, se define a partir daquele grupo, ele vai obedecer o que o grupo faz. Se é um cidadão que tem uma consciência um pouco maior da coletividade, como um cidadão brasileiro, por exemplo, ele vai obedecer o que está na lei. Se a lei diz pode, ele faz. Se a lei diz não pode, ele não faz. Ele se define mais pelas normas estabelecidas. E aí nós temos também o terceiro estágio de desenvolvimento moral de Kohlberg. Nesse terceiro estágio, olha que interessante, é a fase da autonomia. Do ponto de vista psicológico, é uma fase da autonomia. E essa autonomia significa o seguinte, que essa pessoa possui uma postura mais reflexiva. Ele não obedece simplesmente porque deseja algo para si. Ele não obedece simplesmente porque está reproduzindo o comportamento do grupo. Ele não é um mero reprodutor de comportamentos. Esse camarada, esse cidadão, ele vai obedecer uma norma se ele julgar que essa norma está de acordo com os princípios mais elevados que ele defende. Olha que interessante. A norma não tem um valor maior. Ele está preocupado essa norma, qual é o significado dela? Ela é digna de ser obedecida? Essa norma é digna de ser seguida? Será que eu devo obedecer esse comportamento do grupo? Não estamos falando somente de leis, estamos falando de comportamento dos grupos que vão condicionando e, de alguma forma, coagindo os indivíduos a seguirem aquele tipo de comportamento. E aí, Lawrence Kohlberg diz que esse cidadão, esse ser humano, é um dos mais maduros. A maturidade moral para Lawrence Kohlberg está nesse estágio de uma pessoa que tem a capacidade,
a autonomia para fazer crítica dos costumes do seu povo, do seu grupo, até mesmo das leis instituídas. Ele tem essa capacidade de perceber se esses costumes, se esse comportamento realmente estão de acordo com aquilo que seriam princípios mais elevados ou se tais leis, tais comportamentos não são dignos de serem imitados. E aí ele se priva, ele não segue adiante, ok? Ele não segue adiante, ele faz crítica ou ele concorda, não, realmente essa lei, esses costumes, são costumes que estão de acordo com os princípios mais elevados e eu realmente devo seguir, eu devo obedecer essa lei, devo obedecer, seguir esse costume do nosso grupo, tá certo? E olha só, eu quero concluir esse vídeo com 2 estudos de caso muito simples. O primeiro estudo de caso é, vamos supor aqui que nós temos um caso de violência contra a mulher, ok? Violência contra a mulher. E nós sabemos que na lei atual é proibido que o homem, numa situação de conflito com a sua esposa ou com a sua companheira ali, que ele agrida. Toda agressão psicológica ou agressão física, ela é proibida por lei. Ok? Então, veja, essa é a lei. Diante dessa lei, como que um homem se comportaria, um cidadão se comportaria, considerando esses 3 estágios do desenvolvimento moral de Lawrence Kohlberg? Bem, se ele estiver no estágio pré-convencional, ele vai dizer assim, não, eu não posso bater na minha mulher, sabe por quê? Porque senão eu vou para a cadeia, a Maria da Penha vai me pegar. Ele é um homem muito infantil, ele não bate porque a lei proíbe, porque se não tivesse lei, ele bateria. Ele tem medo da punição, tá certo? Tem medo da punição, por isso ele não bate. Já o segundo estágio convencional, o cidadão diria o seguinte, olha, se perguntassem para ele, você bateria na sua esposa numa situação de conflito? Ele responderia, não bateria porque é proibido, isso está errado. Diante da lei está errado e nós devemos seguir as leis. Ok? Você entendeu a resposta dele? É focada na lei, na norma. Já no estágio pós-convencional, um homem, um ser humano macho, masculino aí, que é heterossexual no relacionamento com a sua esposa, e alguém perguntasse para ele, numa situação de conflito, você bateria na sua esposa? Ele iria dizer, não bateria. Não bateria porque toda mulher é digna de respeito, é digna de ser realmente tratada com todo respeito, ela não pode ser agredida, não importa inclusive se ela é mulher, se é um homem, não, a mulher ela é digna de todo respeito, ela é ser humano e todo ser humano deve ser tratado dessa maneira. Olha que coisa interessante, no primeiro estágio, no pré-convencional, ele está preocupado se vai para a cadeia. No segundo, ele quer obedecer às leis. No terceiro, a resposta dele, a motivação dele para não bater na mulher é filosófica, são princípios, é algo que é mais elevado do que simplesmente cumprir ou não cumprir a norma. Tá certo? E o segundo estudo de caso, vem comigo, hein? Olha que coisa interessante. O caso da escravidão no século XVIII. Vamos então imaginar a escravidão na Inglaterra, por exemplo, lá no século XVIII. Nós tínhamos várias discussões, o pensamento iluminista já estava presente, muitas pessoas já estavam começando a defender a liberdade, a igualdade, a fraternidade, que são princípios da nossa sociedade liberal, democrática, ok? E olha que interessante, só que naquela época era permitido, havia lei que aprovava, era o direito do cidadão inglês, do homem livre, possuir escravos. Ele poderia comprar escravos. Tá certo? Ter outro ser humano sob a sua posse, como mera coisa, ou como diria no direito, res, como mera coisa. E olha que interessante. Imagina isso.
alguém fazendo essas 3 perguntas, pergunta para 3 pessoas que estão nesses estágios do desenvolvimento. Se você tivesse dinheiro, você teria escravos? Você compraria um escravo, um ser humano, como seu escravo? No estágio pré-convencional, a resposta seria sim, porque eu teria mão de obra barata, eu teria muitos benefícios. E eu estou olhando para o meu próprio umbigo. É uma resposta bem egoísta, sim. Nesse estágio pré-convencional, o que impera é o egocentrismo, uma coisa meio egoísta mesmo. O critério do mundo é seu umbigo. O critério do mundo é o seu próprio prazer e conforto. Então, olha só, sim, eu teria, porque eu tenho muitas vantagens em possuir um escravo. Já o modelo pré-convencional, né, o cidadão convencional diria o seguinte: se você tivesse dinheiro, você teria escravos? Ele diria assim, sim, teria, porque está na lei que é meu direito ter escravos. Ah, mas isso é certo ou errado? Não, é certo, se está na lei, eu posso ter escravos, então eu sou um cidadão de bem, tenho posses e eu compro escravos porque está na lei, isso é meu direito. Ok? Já muitos cidadãos ingleses naquela época começaram a questionar. E aí vem o estágio pós-convencional. Se você tivesse dinheiro, você compraria um escravo? A resposta de muitos começou a ser assim: não, eu não teria escravos. Uai, mas não é direito seu, não está na lei? Não, eu não estou preocupado com o que está na lei só. Eu não teria escravos porque todo ser humano é digno de liberdade. E o escravo, esses seres humanos que são vendidos como escravo, são seres humanos, eles não podem ser escravizados, está errado. Ah, então você está dizendo que a lei está errada? Sim, eu estou dizendo que a lei está errada. Estão percebendo aí? Olha que coisa interessante, né? É uma postura mais elevada, é um caminho de maturidade moral. E eu fico me perguntando, nosso povo brasileiro, hein? Será que ele é mais pré-convencional? Convencional ou pós-convencional? Me parece que os bons cidadãos brasileiros, em sua grande maioria, inclusive caberia uma pesquisa fabulosa de campo. Caberia uma pesquisa de campo, inclusive talvez até de doutorado, para testar a aplicação, esses estágios de desenvolvimento moral de Kohlberg na sociedade brasileira. Tenho a suspeita que talvez a maioria das pessoas estariam no estágio pré-convencional. Um grande abraço para vocês. Fiquem atentos aí aos novos vídeos que nós vamos postar aqui no nosso canal.